Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para mais um vídeo de produtos para se comprar pré-remessa conforme. Cada dia que passa a gente está mais perto do dia 15 e cada dia que passa eu vou fazer de produtos mais caros. No dia de hoje são os fones de 200 até 300 dólares, ou seja, os famigerados 1.000 a 1.500 reais mais ou menos. Sem mais delongas, bora começar com o quinto lugar da lista, que é o Kiwi Orchestra Lite. Kiwi Orchestra Lite está saindo hoje por uns 1.300 reais. É um in-ear realmente bastante impressionante. E é impressionante ver que essa faixa de preço já mostra como realmente tem um nível técnico muito mais elevado, fones muito mais elaborados, porque o Orchestra Lite está em quinto, cara. Agora imagine o primeiro. Bom, o Orchestra Lite é um fone muito técnico, muito natural, conta com 8 armaduras balanceadas da própria Kiwi por lado, se eu não estou enganado, e realmente é um show à parte. Tem uma assinatura bastante natural no geral, não diria que é um fone 100% neutro, aquela pegada reta, mas é muito natural, tem um leve boost nos médio graves, e o que chama atenção no Orchestra Lite é o detalhamento. O detalhamento é muito alto, a separação instrumental parece realmente que essas 8 armaduras balanceadas são responsáveis por cada pedacinho do som, tem uma imagem muito precisa, uma velocidade muito impressionante nos graves, os graves com muito impacto, secos, estilo de armaduras balanceadas, é um ótimo fone analítico sem ser um fone agressivo, realmente o Orchestra Lite é um fone incrível. Talvez ele entrasse aqui em segundo, terceiro lugar, se ele tivesse para os meus ouvidos um conforto melhor. Agora eu vou falar do calcanhar de Aquiles dele, tá? Que é na própria construção. Bicho, as shells são lindas, são muito bem construídas, é um fone surreal, porém ele é muito grande e incomoda bastante para quem tem um canal auditivo pequeno, como é o meu caso. Então, cara, se você gostou do que eu falei até agora do som dele, mas sofre com fones grandes, procure outro fone. Agora, se você coloca qualquer coisa no ouvido e fica, cara, tem algumas pessoas que são assim, o Orchestra Lite realmente é uma das melhores opções para você comprar no momento atual. Quarto lugar, Team Audio P2. Cara, eu acho que não tem nenhuma review nacional do P2, e o P2 fez um certo estardalhaço na comunidade quando ele foi lançado. Eu lembro muito bem que teve um ou dois aqui no Brasil e rolou bastante nos grupos a cara de gente chocada com o detalhamento do P2. O P1 foi um marco para a audiofilia chinesa, né? Foi um dos primeiros planares, se não o primeiro planar, e tinha uma quantidade, ele tem até hoje, uma quantidade de detalhamento, informação muito grande, um som muito coerente, realmente extrai todas as forças técnicas de um planar magnético e mostra como essa tecnologia é interessante. Um ano depois, mais ou menos, eu acho, lançou o P2, só que o impeditivo do P2 era um 2 na época. Muito caro, ele custava mais de R$2.000, tá? No dia de hoje ele está custando uns 1.300 boletado. Mais de R$2.000. Competia bem com os fones dessa faixa de preço? Competia, mas ele tinha outro impeditivo muito difícil de ser amplificado. Fato é que eu tenho um P2 aqui para review, enviado gentilmente pela Kizzy, obrigado Kizzy. E assim, cara, é surpreendente o quanto um in-ear pode exigir de amplificação. Eu tenho ali um Hi-Fi Man 400 SE, planar magnético versão 1, não é a versão 2, que é mais fácil de empurrar, e eu uso no ganho alto, volume 50% aqui no K5 Pro. Quando eu passo do 400 SE para o Team Audio P2, eu tenho que manter o mesmo volume. Os dois entregam mais ou menos a mesma quantidade de som na mesma amplificação. E isso é embasbacante, cara. Um in-ear exigir tanta amplificação é um impeditivo muito grande. Então aqui eu já digo para você, cara, se você não tem um amplificador de mesa ou um dongle muito parrudo, não adianta você comprar o P2. E ele acaba acabando com aquela falácia que algumas pessoas falam de que, pô, cara, in-ear, nem um in-ear você vai precisar de amplificação, porque eu já ouvi isso muitas vezes. Ah, cara, um fonezinho in-ear jamais toca no celular. Cara, nem tente tocar o P2 no celular.
Tirando esses impeditivos, primeiro impeditivo, hoje em dia ele é mais barato, R$ 1.300. Segundo impeditivo, amplificação. Se você tem essa amplificação, cara, ele pode facilmente subir para primeiro, talvez segundo lugar, se você gostar da assinatura sonora dele, porque o P2 é um fone incrível. Ele pega tudo que o P1 fazia muito bem e eleva, cara. Ele tem chão no subgrave, coisa que o P1 não tinha. É um subgrave, cara, com bastante corpo, traz um peso para a música. Os médios mantêm aquela pegada em linha reta muito texturizada que o P1 tem, só que com mais informação ainda. E cara, os agudos são onde o P2 literalmente brilha. Ele tem uma resposta bem agitada nos agudos, é um fone que cansa se você ouvir em volumes muito altos por muito tempo, mas no geral é uma resposta muito polida e equilibrada, cara. Ele é um fone levemente bright para os meus ouvidos, mas tão bem feito, bicho. Ele não sibila. Ele não tem um splash de bateria muito agressivo, com muito brilho. Fato é que ele não tem picos nos agudos. Ele tem uma elevação muito bem feita. Muito ar na apresentação, muito detalhamento, separação instrumental é muito boa. Ou seja, tudo o que você tinha no P1, muito melhorado caso você tenha grana e tenha a amplificação. Terceiro lugar, também um planar magnético e assim, acho que para muitas pessoas, inclusive para mim, ficou um pouco difícil distribuir o terceiro, segundo. O primeiro nem tanto, mas o terceiro e o segundo ficou difícil porque são dois fones muito competentes. E o terceiro lugar, para surpresa de muitos, que eu acho que esperariam que ele estivesse em primeiro lugar, é o Tangsu Zetian Heyday, né? Que nome complexo, bicho. Custa hoje mais ou menos uns R$ 1.100 boletados, é um planar magnético também e tem algumas características semelhantes ao P2. Diferente do P2, ele é um pouco mais calmo para os meus ouvidos, principalmente na região dos agudos, tem um pouco mais de peso nos médios, só que ele não é tão técnico e resoluto quanto o P2. Então por que ele está em segundo lugar? Cara, primeiro que a construção do Heyday é mais interessante. Ele vem com um unboxing incrível, um cabo modular, a case gigantesca, muitas ponteiras, o corpo dele todo de metal, muito bem trabalhado. Em unboxing e construção ele é um step up, ele é um pouquinho mais barato que o P2 e ele não tem o impeditivo de amplificação. O Heyday é muito mais fácil de ser amplificado. E apesar de preferir o P2 como um fone técnico, eu acabo preferindo a tonalidade mais calma e musical do Heyday. Então os dois disputam muito bem, mas principalmente por questão de amplificação e valores, eu escolheria o Heyday na data de hoje. Segundo lugar, Kiwi Ears Quinte. Inclusive eu fiquei pensando, cara, eu boto em segundo o Heyday ou o Quinte, e em terceiro o Heyday ou o Quinte. Os dois brigam muito bem, mas por alguns motivos que eu deixei claros na review do Quinte, hoje eu vou escolher o Quinte como segundo fone. Bom, o Quinte está saindo uns 1.200 mais ou menos boletado na data de hoje. Tem uma configuração muito excêntrica, eu diria, driver dinâmico, armadura balanceada, planar magnético, driver piezoelétrico, 4 tipos de driver diferentes na configuração. O nome dele é Quinte porque tem 2 armaduras. Então é uma configuração bem complexa que deu muito certo. Realmente a Kiwi implementou isso muito bem. E para mim ele ganha comparado ao Heyday por ter um pouco mais de dinâmica, pelo conforto ser um pouco maior, apesar do unboxing do Heyday ser mais bem feito. O Quinte no geral tem um som mais agradável para os meus ouvidos, principalmente quando o assunto é dinâmica, impacto mesmo. E na região dos agudos. Aqui ele briga com o P2, quando o assunto é palco sonoro, detalhamento, separação instrumental e etc. Não precisando tanta amplificação quanto o P2, tá? Mas não me entendam mal, o P2 também tem o seu lugar porque é mais natural. O Quinte é um fone em V, é um fone enérgico. Então, entre o Heyday, o P2 e o Quinte, vai muito do que você quer, cara. Se você quer o mais enérgico possível, o Quinte seria a minha recomendação, o mais natural o Heyday e o meio termo o P2. Mas os 3 fones são incríveis. E reinando absoluto em primeiro lugar, TIE Audio Hype 2. Acho que foi a última review que eu fiz. Fone, simplesmente um dos melhores fones que eu já ouvi
indiferente da faixa de preço. O TIE Audio Hype 2 foi o fone da TIE Audio que eu mais gostei até hoje, apesar de ter ouvido fones mais caros e mais sofisticados como o Monarch MK1, ter ouvido alguns fones mais antigos como o Legacy 4. O Hype 2 realmente mostra aquela assinatura da TIE Audio, aquela Harman bem feito, bem polida, bastante natural, mas com muito impacto no subgrave, muito detalhamento nos vocais. Essa assinatura da TIE Audio chega num ápice para mim no Hype 2. Ele é muito polido e não possui arestas. Os vocais não são gritões sibilantes, os agudos não passam do ponto, o prato de bateria não estoura em nenhum momento, como acontecia no Monarch MK1 em alguns momentos para mim. O subgrave é muito presente, tem muito impacto, tem muito chão, porém em momento nenhum ele fica um fone pesado, maçudo, que chega a dar dor de cabeça, como acontecia no Monarch MK1 em volumes mais altos para mim. Não me entendam mal, o Monarch MK1 é um fone melhor em todos os aspectos técnicos, mas realmente a tonalidade do Hype 2 é uma das mais encantadoras que eu já ouvi no hobby inteiro. Em tecnicalidades, nessa faixa de preço, ele compete muito bem com todos os fones que estão abaixo dele, até porque ele custa um pouquinho mais. As diferenças são que ele não é tão detalhado nos agudos como o P2 e Quinte, mas é muito detalhado nos médios e graves, tem muita textura principalmente nos graves. E para mim ele tem um palco mais interessante, o palco dele não é tão grande, mas ele já consegue apresentar a sonoridade com profundidade e um pouco de altura, coisa que é raro em fones abaixo dos 2.500. Então o Hype 2 não só é a minha recomendação principal nessa faixa de preço, mas basicamente em todas as faixas de preço eu acho que o Hype 2 e o Single TI-500 são os fones que mais fazem sentido para serem comprados pré-remessa conforme, tá gente? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá uma curtida, comenta, compartilha. Se você não é inscrito do canal, se inscreva. Dê uma olhadinha no grupo de ofertas do Telegram, lá eu deixo várias ofertas. Deixei um planar lançamento hoje também lá, que tá com cupom de desconto legal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!